Hoje aqui no Mundo Corporativo, o Ernesto Promissão e eu vamos conversar com o consultor Lupércio Hilsdorf, que é autor do livro Negociações Bem-Sucedidas, publicado pela editora Academia de Inteligência. Ele que, entre outros títulos, tem especialização em marketing pela Pace University de Nova York. Lupércio, obrigado aqui pela sua participação conosco no Mundo Corporativo. Eu inicialmente gostaria que você dissesse ao nosso ouvinte qual é a importância que tem uma negociação para que o desenvolvimento de um empreendimento, de uma determinada, de um negócio possa ir em frente. Heródoto, eu vejo negociação como uma habilidade essencial hoje, né? E o foco de negociações bem-sucedidas, que é o que eu tenho trabalhado em todos os meus eventos e também no livro, é a ideia de que para que você tenha uma negociação bem-sucedida, é preciso que você consiga gerar acordos positivos entre as partes, é preciso que você consiga facilitar a continuidade do relacionamento, agregar algo de novo para as próximas reuniões e também desenvolver o talento e as habilidades do negociador. Então, uma negociação é um momento oportuno para que eu desenvolva as minhas competências. Quer dizer, cada negociação me ajuda a fazer melhor a próxima. Esta é a ideia. Agora, Lupércio, então eu posso entrar num processo negocial disposto a vencer essa negociação? Muitas liquidar pessoas, com o meu oponente? Muitas pessoas têm essa intenção de vencer. Mas se ele pensar assim, olha, o que é meu, o que é seu é negociável, ele sempre vai estar numa postura de eu ganho, você perde. Isso não é positivo. O positivo é sempre aquela ideia de compatibilizar objetivos. O que eu quero, o que você quer, o que é possível fazer para que a gente ajuste os nossos interesses, as nossas propostas pessoais e chegue a um ganha-ganha, de tal forma que ambos saiam da reunião falando assim, poxa, foi positivo, eu ganhei, ele ganhou e acho que a gente pode continuar esse relacionamento. Sim, então esse é um relacionamento ou é um posicionamento das duas partes? Deve ser das duas partes. Ou de mais partes, caso haja mais negociador. Exatamente. Se for só da minha parte, não for da parte do outro, eu posso levar o outro a perceber isso, através de uma técnica que eu chamo de senso de justiça. Eu posso mostrar para outra pessoa que é importante o senso de justiça. Então, às vezes, quando você começa uma negociação, você pode até perguntar para a outra parte assim, qual é o seu objetivo nessa negociação? Vamos supor que o outro seja extremamente determinado e fala assim, ganhar dinheiro. Você diz assim, o meu também. Então, nesse momento, você está demonstrando exatamente a equidade da relação. Então, lá na frente, se ele quiser ganhar muito, te levar a perder, você fala assim, você lembra que nós combinamos no começo que os objetivos eram idênticos, você quer ganhar dinheiro, eu também quero. Então, isso que você está fazendo comigo pode gerar um ganha-perde. Não é conveniente para nós numa relação de longo prazo. Você pode gerar o senso de justiça, mesmo quando o outro quer te pegar de forma assim, a te submeter, né? Hoje, no Mundo Corporativo, você acompanha uma entrevista sobre negociações bem-sucedidas. Aliás, título do livro do consultor Lupércio Hilsdorf. Lupércio, quando a gente fala em negociação, nós estamos falando só em negociação de empresa para empresa? Ou pode ser, por exemplo, uma negociação de um sócio para o outro sócio da mesma empresa? Pode ser. A gente negocia o tempo todo. A gente negocia com o fornecedor, com o cliente, internamente. A gente negocia a vida toda, basicamente. O que eu apresento, as minhas ideias, estão mais ligadas à negociação comercial. Quer dizer, vendedor, cliente, fornecedor, cliente e tal. Mas, evidentemente, tudo que a gente pensa sobre negociação, a metodologia, vale para qualquer situação negocial. Entende? Agora, dessa metodologia, o que é que você destaca como o principal atributo, né, ou competência de um negociador? Olha, o principal atributo é a postura. Postura. A postura, a atitude da pessoa é fundamental. Lembra quando eu te falei sobre senso de justiça? Sim. Quando a pessoa tem uma atitude de senso de justiça, ela demonstra isso e ela gera respeitabilidade com isso. A postura, para mim, é a chave de tudo. Sim, a postura aí eu posso entender como sendo uma postura ética? Postura ética, exatamente. Postura ética, postura de respeito, postura de consideração, postura de perceber que tudo na vida tem repercussões. Quer dizer, tudo que eu faço numa negociação tem repercussões. As coisas boas, repercussões positivas, com certeza, e as coisas ruins, repercussões negativas, que podem tanto traumatizar o relacionamento como harmonizar o relacionamento para facilitar outros contatos futuros, né? Agora, numa negociação como essa, fornecedor, consumidor, comprador, etc., qual é a importância que tem a palavra dada?
A palavra empenhada? Vale, a palavra empenhada. Vale um fio de bigode nesse negócio ou isso é coisa do passado? É sempre interessante essa ideia da palavra dada, mas às vezes, numa negociação, eu preciso voltar atrás, se eu não puder cumprir aquilo que eu falei. Porque às vezes a pessoa pode se expressar mal, não é? Numa negociação, ele pode dar uma concessão um pouquinho maior, mas às vezes ele se expressa mal. Ao invés de falar 2, ele fala 12. Ele ia para 3 e não para 12. Então, a distância é muito grande. Então, perdão, me expressei mal. Então, são 2,5 ou 3. Né? Entendo. Agora, mas e quando a pessoa, não, eu vou comprar. Você pode produzir que eu vou comprar. Ou eu me proponho a pagar X pelo produto que você vai me vender, ou vai comprar de mim. E aí? Isso já é uma negociação que implica num contrato de compra e venda, de fornecimento de longo prazo. Né? Sim. Então eu digo, mas aquilo que você apalavrou, você tem que depois estar lá no contrato. De modo geral, o contrato... diferente do que você disse que você escreveu. É interessante, o contrato, as pessoas fazem contrato, mas elas não querem o contrato. Elas querem que o outro cumpra o combinado. O contrato é só para, eventualmente, se precisar, discutir judicialmente. Mas ninguém quer discutir judicialmente. Então a gente pensa, por exemplo, que as pessoas na negociação querem um acordo. Na verdade, elas não querem um acordo, elas querem um desempenho. Ela quer que o outro faça aquilo que foi combinado. Aquilo que foi prometido. Aquilo que foi prometido. Agora, pode estar no contrato ou não, e a pessoa descumprir. Né? Essa é a questão. Sei, quer dizer, a promessa aí, então, é alguma coisa para ser cumprida. A promessa é para ser cumprida. Ou então chamar a pessoa de volta e dizer por que não consigo cumprir renegociar. Renegociar. Porque toda negociação permite uma renegociação. Tanto é que às vezes você tem um contrato que tem valores, tem prazos, tem condições, e por qualquer razão das condições econômicas que mudaram, então você tem que reunir e rediscutir aquilo, renegociar as condições contratuais, né? Que é comum. Hoje nós estamos aqui conversando um pouco sobre negociações bem-sucedidas, que é o título do livro, do Lupércio Hilsdorf, que é um consultor nessa área. Lupércio, qual é a importância do raciocínio estratégico, do pensamento estratégico, quando você desenvolve um processo de negociação? A questão básica, a meu ver, é o seguinte: toda fala sempre tem uma repercussão no raciocínio do outro, no pensamento do outro, na emoção do outro. Então, o raciocínio estratégico deve considerar o seguinte: devo falar agora ou falo depois? Se eu disser agora, o que vai acontecer na cabeça dele? Isso vai me ajudar ou vai me atrapalhar? Por exemplo, uma concessão feita logo de início numa negociação. Na cabeça do outro, isso representa boa vontade da sua parte ou representa fraqueza? Fraqueza. Provavelmente representa fraqueza. Então, o raciocínio estratégico considera vários aspectos. Primeiro, os meus objetivos, os objetivos da outra parte, os antecedentes do relacionamento. Por exemplo, aquelas concessões que você já fez, o cliente entende como sendo dele já. Ele incorpora como algo já recebido. Né? E ele vai querer mais. E vai querer mais. As pessoas sempre querem mais. Por exemplo, o que ambos podem ganhar e o que ambos podem perder fechando o acordo que estão negociando agora. Então, eu tenho que pensar naquilo que eu ganho, naquilo que ele perde, naquilo que ele ganha, naquilo que eu perco. Né? Quais são as implicações, as repercussões dessa negociação, das negociações futuras na nossa empresa, na empresa do outro, no contexto do relacionamento? Né? Em que contexto se desenvolve a negociação? Por exemplo, se uma empresa está em greve, e eu vou negociar com um comprador, fala, mas o pessoal do escritório está trabalhando, mas os operários estão parados, então o clima não é positivo. A gente chama de cenário. Então o cenário não é favorável para essa negociação. Então o raciocínio estratégico envolve tudo isso. Quais são as fontes de poder que eu tenho? Quais são as fontes de poder que o outro tem? Qual é a política organizacional de compras? Às vezes tem empresas que têm um comitê de compras. Né? Então eu preciso saber de todas as pessoas envolvidas, quem é que decide, quem é que influencia, quem é que não decide, mas palpita e pode ajudar ou atrapalhar o negócio. Né? Então esses são os pontos. Todo esse planejamento estratégico para que você possa sair bem dessa negociação. Exatamente. Esse ponto que você tocou é importante, o planejamento. Muitas pessoas contam muito com a sua capacidade, seu improviso. Então, o ser humano tem um raciocínio muito rápido, então ele improvisa muito. Mas se ele não planeja, o que acontece? Esse improviso desperdiça informações e até às vezes algum conhecimento que ele tem que possa ser útil para gerar poder do lado dele. E o poder do meu lado não é para submeter o outro, é para dar equilíbrio na relação. Né? Entendo. Quer dizer, agora, tem pessoas que improvisam melhor e outras não improvisam tão bem? Tem pessoas que improvisam melhor.
Às vezes as pessoas mais expressivas, mais falantes, mais comunicativas, elas improvisam melhor. Por outro lado, elas também correm o risco de se perder porque às vezes falam demais. Uma das questões mais importantes numa negociação é ouvir. Ouvir? Né? É ouvir. Mais do que falar? É. Tem uma frase que eu gosto muito, diz assim, meu pai me ensinou a ser o último a falar numa reunião. Por quê? Depois que todo mundo falou, você tem muita informação e você pode trabalhar com essa informação sem se desgastar, né? Entendo. Quer dizer, a pessoa por aí tem que segurar um pouco a sua ansiedade. Pois é, este é um ponto muito importante. Uma pesquisa feita com negociadores no Brasil demonstrou que um dos itens mais importantes é que as pessoas vão com muita sede ao pote. E a ansiedade. Então a ansiedade mata. Porque o outro negociador percebe quando você está ansioso, quando você está botando o pé pelas mãos, né? Então isso desgasta. De tal forma que essa questão assim de conseguir autodomínio, fazer perguntas, ouvir, respeitar o outro, olhar o outro nos olhos, porque às vezes tem pessoas que não olham, elas têm um certo receio de encarar o outro, né? Então tudo isso faz parte dessa boa negociação, de levar a negociação a ser uma negociação bem sucedida, né? Hoje eu estou conversando aqui com o consultor Lupércio Hilsdorf. Ele é autor do livro Negociações Bem-Sucedidas, está aqui no Mundo Corporativo conversando sobre negociação. Lupércio, se uma negociação chega a um impasse, chega a um conflito, como é que a gente faz para avançar? Quem é que tem que voltar atrás? Porque às vezes voltar atrás num processo de negociação pode aparentar fraqueza. É verdade. Como é que a gente resolve uma situação como essa? A ideia básica é usar flexibilidade. Quer dizer, mais ou menos assim, você vergar sem quebrar, né? Então tem um conceito maravilhoso em negociação que diz assim, seja firme com o problema e amável com as pessoas. Na hora do impasse, na hora do conflito, a melhor coisa a se fazer é manter o clima positivo. E negociar para desarmar o outro, porque às vezes o outro fica armado, ele quer lutar contra você. Então quando você entra no confronto, ele fica lutando mais ainda contra você. Sim, se você aceita o desafio do confronto. Exatamente, então é fugir do confronto. Procurar concordância, pontos de concordâncias, ao invés de pontos de discordância. Mas nós tínhamos concordado naquilo, você lembra? Tínhamos concordado em A, B, C, D e E. Só tem esse ponto aqui que nós não estamos concordando. O que você acha de deixar para mais tarde isso? Para fugir desse momento do conflito? Porque às vezes o conflito é uma coisa assim, momentânea. Passou, passou. Sabe? Agora, se alimentar, se a pessoa entrar no confronto, aí alimenta, aí fica uma coisa pessoal. É grave. Aí pode escapar, então, da área profissional e passar para a área pessoal. Sempre pode. E isso é negativo para qualquer tipo de negociação. Isso é negativo. Né? E como nós somos razão e emoção, sempre passa alguma coisa para o lado pessoal, o lado sentimental, emocional. Né? Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Eu tenho que evitar isso. Então, quando pinta um conflito, às vezes a melhor coisa é manter o clima positivo, propor uma interrupção, às vezes para tomar um café. Não é adiar, não. Adiar seria vamos voltar semana que vem. Mas uma interrupção, vamos tomar um café? Podemos enfatizar o que já foi combinado, né? O ideal é não responder com agressividade às agressões que alguém possa eventualmente fazer. Em algumas situações eu posso até solicitar a solução para o outro. O que você acha de fazermos assim? O que você acha? Qual é a sua ideia? Aí a pessoa fala, eu acho que podia ser por aqui. Fala, vamos pensar assim, a gente compõe a minha ideia com a sua ideia e descobre um caminho mediano aí, onde pode ser conveniente para os dois, né? Que outro aspecto você acha que é importante nessa área de negociações, Lupércio? Eu acho muito importante também conhecer e identificar o estilo do outro negociador. Há pessoas que são extremamente objetivas, são dinâmicas, são rápidas, são exigentes. Então, esse é o tipo realizador, né? As pessoas realizadoras geralmente têm pavio curto. Já se você pega uma pessoa apoiadora, a pessoa que gosta de ajudar, a pessoa que gosta de dar apoio, é a pessoa leal, fácil de se adaptar às situações, mas por outro lado também é suscetível. Ela é diplomata, ela usa de muita diplomacia, mas é suscetível. Se você encontra uma pessoa meticulosa, pessoas meticulosas ela demandam mais tempo para negociar, são ponderadas, são cautelosas, são detalhistas. O raciocínio lógico tem começo, meio e fim. Então, se uma pessoa é expressiva, que é um outro estilo, que é falante, gozador, brincalhão, o raciocínio dele é randômico. Ele vai, volta, recomeça, volta outra vez, ele recombina tudo. Já o meticuloso não, é uma pessoa mais linear, né? Então, identificando o estilo do outro, o que eu tenho que fazer? O que é melhor fazer? Me adaptar ao estilo do outro. Eu não fico como ele porque eu sou diferente dele, mas eu me adapto. Se o indivíduo é meticuloso, eu percebo que ele quer detalhes e eu forneço detalhes. Se o indivíduo é realizador, eu mostro para ele o resultado, rapidamente, porque ele quer a coisa rápida. Se é expressivo, eu preciso deixar ele falar. Preciso fazer um certo afago no ego.
Um elogio, mas não uma lisonja. A diferença é que elogio sincero, a lisonja tem, Claro. né, um sentido assim de ganhar o outro. E o apoiador, a gente pode dizer assim, seu fulano, vamos pensar juntos como é que fica melhor para a sua equipe? Então, existe um discurso que é adaptado ao estilo do outro. Essa é a ideia. Ok, eu quero agradecer aqui a participação do consultor Lupércio Riosdorf, autor do livro Negociações Bem-Sucedidas. E eu quero dizer a você, se você tiver um...